E aí Rodrigo vem e fala de sonhos. Nós vamos falar de Daniel, porque lembra que a irmã Jamília semana passada falou qual é o lado que você escolhe, como você tem firmeza no seu caminhar. Nós vamos falar de Daniel, porque Daniel tem outra mensagem também para a gente compartilhar essa manhã. E aí é interessante, quando a gente olha o povo de Deus, a gente se identifica com as coisas, né? O povo do antigo Israel, ele foi predestinado para ser livre. Eles estavam no Egito e eles começaram a clamar. E Deus ouviu o clamor, ouviu a dor daquele povo e resgatou aquele povo. Aquele povo, quando já era livre, começou a desobedecer, aí foi predestinado à escravidão. E às vezes nós somos assim. Somos escravos de alguma situação, a gente clama e Deus liberta. E às vezes, quando nós já estamos na posição da liberdade, aí a gente desobedece e volta para a escravidão. Então, a história de Daniel está justamente nesse contexto do período da escravidão. Vamos entender um pouquinho, nós vamos começar lá por 2 Crônicas, que é lá 36, 2 Crônica 36, a partir do verso 15. Quantos irmãos projetam? Nós vamos ler na King James, pronto. Eu quero orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nossa vida não tem nenhum sentido, porque nós somos incapazes, sem o Senhor, de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bênção, o que é maldição. Mas a presença do Teu Espírito Santo em nós nos torna aptos a discernir todas essas coisas. E como livres em Cristo, fazermos as nossas escolhas. Obrigado pela Tua palavra na minha vida, que me confronta todos os dias e me corrige, mas me põe alinhado com o Senhor. Obrigado pela correção, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos ensináveis, que nós temos batalhados aqui no estudo bíblico. Vamos lá acompanhar? Acompanhem comigo, por favor. Deixa eu colocar meu óculos. 2 Crônicas 36, verso 15. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus dos antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do teu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e advertências e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o próprio povo e já não houve remédio. Então, o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens a espadas no seu santuário e não teve piedade, nem de meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Yahvé, o templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, como todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e os seus oficiais. Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que haviam nele. Verso 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e seus descendentes como escravos, até os tempos do Império Persa. E aí a gente vê, olha que coisa interessante. Povo livre e recebeu sobre si uma sentença tão dura como essa. Se vocês prestarem atenção nesses versículos, vocês veem quantas coisas foram perdidas. Morte, destruição, incêndio, nada ficou. Alguns de nós, às vezes, nos encontramos exatamente assim. O fruto da desobediência, da zombaria, do pouco caso com as coisas de Deus, leva à destruição. Isso é muito sério, irmãos. Extremamente sério. E é nesse contexto que Daniel sai de sua terra e vai para a Babilônia.
Daniel é esse remanescente que conseguiu chegar, não sofreu a morte pela espada do exército de Nabucodonosor. E Daniel vai. E aí, como foi pregado a semana passada aqui pela irmã, ele tem uma atitude extremamente importante. Daniel foi dotado de interpretação de sonhos. E aí, se você ler toda a história de Daniel, você vai ver que teve primeiro a estátua, né, que tinha ouro, prata, bronze e ferro e barro. E aí Daniel revela o que vai acontecer no futuro. Que grandes nações iam se tornar, né, gigantescas, mas que em um momento, algo muito simples derrubaria e seria o exército do Senhor para sempre. Aí depois o próprio Nabucodonosor tem um segundo sonho. E é esse que a gente vai se deter. Onde a gente se encontra nesse sonho. E aí é uma árvore grande, imensa, que abriga vários outros povos, e ele é tomado de terror quando ele vê tudo isso. E ele precisa de outra interpretação. E nesse mesmo contexto de Daniel, mais adiante, o filho de Nabucodonosor, outro rei, ele tem um outro terceiro sonho, né, que são os dedos, né, uma mão que escreve na parede. E Daniel, né, na sua posição, é chamado para fazer essa interpretação. Mas nós vamos hoje falar de Daniel, do capítulo 4. O Daniel que traz a revelação dessa árvore, do sonho que o Nabucodonosor ele tem dessa visão, dessa árvore gigantesca, e que de repente é passado, né, o machado e é cortada completamente. E fica somente, como aqui no Nordeste a gente diz, fica somente o toquinho. O toquinho e suas raízes. E é muito interessante a partir daí. Então, nós vamos ver Daniel agora, por favor. Daniel 4, a partir do verso 19. Nós não vamos ler tudo, mas eu vou adiantando algumas coisas. Ver a revelação do sonho de Nabucodonosor. E como é que termina esse diálogo entre Daniel e Nabucodonosor. No 4... Ô, irmão, antes do 4,19, põe 4,4. Quando é que tudo começou isso aí? 4,4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Onde é que Nabucodonosor estava? Ele estava tranquilo. Ele estava, o que é que ele diz? É muito interessante. Eu estava satisfeito, próspero em minha casa. E tudo começou a desandar. Me chama muita atenção, né? Esse versículo fala muito ao meu coração. Porque muitos estão satisfeitos, prósperos em casa. Talvez isso fale para alguns o que significa estar satisfeito, próspero em casa. O próximo passo é a história de Nabucodonosor. É o próximo passo. Então, que o Senhor hoje possa estar derramando sobre nós um sentimento de podermos dizer: eu estou satisfeito, próspero na casa do Senhor. Eu esteja satisfeito, próspero no serviço do Senhor. E não na minha casa. Vamos para o verso agora 19. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que foi revelado no meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera que o teu sonho só aplicasse aos teus inimigos, e que o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus, e podia ser vista por toda a terra, com a folhagem exuberante, generosa em frutos, no qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo, morada segura para as árvores do céu. Em seus galhos fortes, essa árvore, ó querido rei, és tu.
Foste tu que crescestes e te tornastes grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até chegar aos céus, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó majestade, viste também um sentinela, um ser angelical, que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore, destruía, porém, deixai na terra o resto do tronco, com suas raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei. Esse é um decreto que é lá, o Altíssimo expediu contra a vossa majestade, meu Senhor. Tu serás expulso do convívio com seres humanos, e viverás como animais silvestres, comerás capim como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens, e os dá a quem quer, e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó querido rei, acredita no meu conselho. Reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça, a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez, assim, de fato, continuares a viver em paz e com tranquilidade. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, ó rei Nabucodonosor. Eu quero falar de revelação. Eu quero falar de revelação. Porque me impressiona como os crentes de hoje agem igual a Nabucodonosor. O rei recebeu uma revelação, disse: olha, vai acontecer isso. E no verso 33, por favor, irmãos. Aí passa, né? E naquela mesma hora a palavra se cumpriu, passa-se mais ou menos 12 meses, e naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. Seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho dos céus, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas das águas, de águias, e suas unhas como garras das árvores. A revelação chegou a Nabucodonosor: olhe, rei, vai acontecer isso. Foi o que o rei fez? Nada. A revelação chega hoje na sua vida através da palavra. E muitos fazem o quê? Nada. Maridos estão tratando suas esposas sem dignidade, sem honra, sem carinho, e está clamando por prosperidade no seu trabalho. Vai ficar próspero quando? Nunca. Abra aí 1 Pedro 3,7. A palavra já está revelada. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com suas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e corredeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, marido que não trata bem mulher, suas orações não saem do lugar. Está revelado. Não precisa eu ligar para a sua casa e dizer: eis que estou incomodada com a palavra que veio só para mim. Hoje Deus quer dizer, marido, que se vocês estão me ouvindo, se vocês não tratarem suas esposas segundo a palavra, suas orações estão sendo interrompidas. Traduzindo, não chega no ouvido de Deus. E eu fico impressionada. Você sabe o que é o que mais me impressiona? É algo que está lá em Mateus 6:24. Revelações do óbvio. O diabo está furioso com você. Eis que te digo, Elias, o diabo está furioso com você.
Normal. Resposta de crente, normal. Porque já foi revelado. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. E será leal a um e vai desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Se você está incomodando o diabo, ele está satisfeito com você? Então, revelação de que o diabo está, né, insatisfeito com você. Glória a Deus, porque você está servindo a Deus. Agora era preocupante se chegasse e dissesse, o diabo está satisfeito. Porque se o diabo está satisfeito, Deus está insatisfeito. Então me impressiona, crente que acorda, recebe o WhatsApp. Deus me disse que o diabo está insatisfeito com você. Aí não passa o dia mal. Eu digo, mas está revelado. Está revelado na palavra. Porque eu creio nos sonhos, eu creio nas revelações. Quando elas simplesmente atestam aquilo. Deus tem usado das diversas formas. E hoje o sonho, quando o Rodrigo estava aqui contando, eu digo, é sonho. Então, gente, revelação do óbvio. Nós temos uma irmãzinha aí na internet, Jamile de vez em quando me capta as informações. Ela só fala o que é contra a Bíblia. E ela começa assim, vestida de crente, né? Deus, Jesus me disse que você é mulher casada, não faça isso, não faça aquilo. Eu digo, está esquecendo de ler Bíblia. Se Deus um dia me der a oportunidade, eu repreendo o demônio que está nela. Porque está acabando o casamento. E do pior, revela o antibíblico. Porque às vezes você está em casa e você precisa que alguém puxe suas orelhas, né? Use a sua língua para puxar a orelha por Deus, de alguém. Deus está dizendo, Adriana, que, né? Solta o versículo bíblico e aí a pessoa sabe. Isso é de Deus porque é o que eu estou precisando ouvir. Creio, porque eu já vivi e vivo essas experiências. De a pessoa dizer, Emília, eu não sei, estava aqui, Deus passou esse versículo. E eu sei porque Deus mandou por amor a mim. Mas revelações antibíblicas, revelações óbvias. Se o diabo estiver satisfeito na sua vida, bote seu joelho no chão e clame por misericórdia. Porque seu caminho é o inferno. Então ninguém vem me convencer do óbvio, não. E a gente só sai do óbvio se a gente lê a palavra de Deus. Outra coisa óbvia. 1 Coríntios 7:5. Óbvio, hoje eu estou inspirado em família, viu? Portanto, né, marido e mulher, não vos negueis uns ao outro, exceto por mútuo consentimento, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrarem à oração, logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle, vossa falta de controle. Aí uma abençoada chega para outra abençoada. Ah, seu marido não quer lhe dar aquele jogo de panelas? Fique sem fazer sexo. Revelado do inferno, né? Porque qual é a palavra que diz? Marido e mulher precisa ter uma constância na sua vida matrimonial. Está na palavra. Por quê? Porque Satanás está ao redor esperando a brechinha. E quem deu a brechinha? A esposinha linda. Porque ouviu a revelaçãozinha rainha do inferno. E não lê Bíblia, porque se lesse Bíblia, dizia, sai para trás, Satanás. Que a ausência de uma relação íntima entre marido e mulher causa um racha, a brecha para Satanás entrar. Está escrito, irmão, não sou eu que estou dizendo, não. Vamos acordar. Vamos acordar. E o que eu acho interessante, voltando a Daniel, é que Daniel disse para o rei. Né? Foi que Daniel disse para o rei, vai acontecer isso. No verso 33, o que é que aconteceu? Aconteceu. No verso 27, eu acho incrível isso de Daniel. Verso 27, volta lá, 4:27. Portanto, ó querido rei, aceita meu conselho. Reconhece isso aí, irmão. Pode deixar alguma coisa lá na técnica. Reconhece. Aceita meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade, passa a praticar justiça, exerce compaixão pelos carentes e necessidades.
talvez, assim, de fato, continue a viver tranquilo. Muitos de nós estamos ouvindo o conselho do Senhor. Mas o que a gente faz? Igual Nabucodonosor, nada. E aí, a palavra acontece. Pegar só esses 2 versículos. Marido e mulher, procure uma vida mais equilibrada a nível da relação marido e mulher. Maridos, entendam que sua esposa é a parte mais frágil. Por que assim? Porque Deus fez assim. Quer reclamar? Espere você chegar no céu e você pede a Deus para ter um papozinho para conversar com ele. Se for, né? Obrigado, irmão. Se for, você pergunta. Aí você vai perguntar a Deus, porque ele fez a mulher mais frágil. É como lá na classe, né? Aceita que dói menos. Pronto. Agora, se você não aceita isso, você não vai prosperar. Suas orações, Senhor, eu quero que aquele emprego saia. Não vai sair, porque sua oração não está chegando. Não é Deus que não está respondendo, não. Não está chegando. Sabe, aquele WhatsApp que o outro não está online, não chegou. Está escrito. Então, revejam algumas coisas. Quer prosperidade? Faz isso. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Se não honrar, não vai acontecer as coisas. Então, o livro do Senhor é um livro de instrução. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é uma cerca de proteção. Existe um abismo, e eu não sei, mas tem a cerca do Senhor. E se eu entendo que essa palavra é uma cerca de proteção, é para que eu não caia no abismo, que eu não enxergo. É somente isso, gente. Quem é que coloca a cerca de proteção? Quem tem um bebezinho pequenininho, né? Bota ali o cercadinho. Tem uma escada íngreme, às vezes, dentro de casa. Aí bota o cercadinho. É a cerca de proteção, é para o bebezinho não cair, porque ele não tem noção que se ele chegar na escada, ele pode ter um acidente fatal. A palavra do Senhor é essa cerca, é uma cerca de proteção. E se você é teimoso, se você não ouve, simplesmente você vai pular e as consequências virão. As consequências virão. E aí Daniel chama para a parte mais bonita, arrependimento. Arrependa-se, tudo isso vai acontecer, é inexorável o que vai acontecer. Na minha vida e na sua vida, acontece o que está na palavra de Deus. Desobedeci, vai acontecer. Obedeci, vai acontecer. Ela vai acontecer. Você crendo, não crendo, gostando, não gostando, a palavra vai se cumprir do jeitinho que Deus deixou. Você gostando, você sendo lindo, você sendo feio, você sendo rico, sendo pobre, vai acontecer. Você orando e até você não orando, a palavra vai acontecer. Entendam isso. E aí, o chamado de arrependimento é um chamado para liberdade. É um chamado para liberdade. Eu acho fantástico isso. E só obedece quem consegue compreender quem é Deus. Semana passada foi falado aqui que quando você, nesse mesmo texto de Daniel, diz que Daniel tinha um sentimento de obediência. Ele sabia a quem ele pertencia. E aí nós vemos algo assim que me chama bastante atenção, muito, coração duro. Eu gostaria de ler com vocês o que é ter coração duro. Coração duro. Antes de eu falar um pouquinho do coração duro, deixa eu só terminar a história de Nabucodonosor, 34, só para eu concluir como termina a vida. 34 diz o seguinte: no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de opor a sua vontade. Questionando-o, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento, voltou-me o bom juízo e recuperei a honra, a majestade e a glória do meu rei. Meus conselheiros e os meus nobres me procuraram,
Meu trono me foi restaurado, minha grandeza veio a ser maior do que em tempos passados. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Vocês compreenderam o que aconteceu? Ele querendo ou não querendo, aconteceu. E depois dos tempos, ele voltou. E quando o entendimento, eu clamo para que o nosso entendimento e o meu de vocês, todos os dias ele possa retornar. E a gente entende que esse é o Deus que manda, que tudo é nada. E que ele faz do jeito que ele quer. E que a gente não brinque com esse Deus. Não brinque, não subestime. Tem uma palavra de Deus, não se zomba. O mundo já zomba, sim. Já está na escravidão, pertence ao outro lado. Não faz diferença nenhuma. A preocupação é a zombaria daqueles que estão sentados nas igrejas do mundo, achando que Deus não é Deus. Brincando de Deus. Isso é que é preocupante. Porque a palavra dele é dele, acabou. Independe de mim, independe de você. E aí a gente vai entender o que era um coração duro. O que era um coração duro? Por que Deus pesou o coração de Faraó? Por quê? Onde é que acontece isso na história? Lembram dessa história? Para a retirada do povo escravo. Aí tem um texto que diz assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Vocês viram isso? Deus endureceu o coração de Faraó. Reza, né? Conta-se que na cultura egípcia, quando o indivíduo morria, ele era retirado do coração e seu coração era pesado numa balança. E do outro lado tinha uma pena. Uma pena. Pena da justiça, pena da salvação. Uma pena. Era uma pena. Se o coração da pessoa fosse igual ou menor que a pena, ele estaria em bons lugares. Mas se o coração fosse mais pesado que uma pena, ele seria maldito. Então, quando Deus disse que endureceu o coração de Faraó, foi para que o próprio Faraó pesasse do seu próprio veneno. Um coração duro é um coração pesado. Então, o endurecer do coração do Faraó estava dizendo ao próprio Faraó que a sentença já tinha baixado sobre ele. A sentença sobre ele já tinha sido proferida. Por quê? Porque coração duro é coração pesado. E coração pesado é mais pesado que uma pena. Então, ele já estava condenado. Misericórdia, misericórdia. E a gente vê que esse termo, coração endurecido, no livro de Êxodo aí, 7,13, por favor, irmãos. 7,13. Apesar disso, o coração de Faraó se endureceu ainda mais. Ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como tinha sido predeterminado. Isso, às vezes, acontece naquele que diz conhecer a Deus. Coração endurecido já está pesado. E a gente precisa entender qual é o nosso papel. Nabucodonosor recebeu a revelação do que ia acontecer. E o seu coração se tornou endurecido. Gente, aquilo que Deus fala, acredite. Seja na ministração, seja no louvor, seja numa palavra proferida de revelação mesmo para a sua vida, verdadeira, vinda, alinhada com a palavra. Não endureça o coração. Endurecer coração é coração pesado. E coração pesado não entra no reino dos céus. Nesse livro de Êxodo, 11 vezes se fala a palavra coração endurecido. E Deus convoca que a gente troque um coração duro de pedra por um coração maleável. Ezequiel 36, 26. Oh, glória! E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. O convite hoje é esse do Espírito Santo de Deus. Receba um coração de carne, leve, maleável pelo Senhor. Porque o coração duro já foi sentenciado à morte.
Deus hoje pede um coração leve. Aquele coração que vai entrar no céu. Aquele coração que recebe a palavra com alegria. Mesmo que ele esteja te confrontando. O confronto é para que você esteja na cerca de proteção. Isaías 57, 15. Porquanto, assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, eu estou presente, com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração, e um novo alento ao coração arrependido. O Senhor está contigo quando você trocou ou troca todos os dias o coração duro pelo coração de carne. Porque Ele está com o humilde. Gente, nós estamos passando problemas graves, sociais, emocionais, familiares. E nós estamos clamando ao Deus. Mas Deus diz que vai estar presente com contrito e humilde. Vai proporcionar ânimo àquele que tiver o coração quebrantado. Vai dar alento ao coração arrependido. Salmos 34, 18, para a gente concluir. O que é um coração amolecido pela presença do Espírito Santo. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E salva o espírito do abatido. Salva o espírito do abatido. Nós estamos passando cada um com suas lutas. Mas o Senhor está presente naqueles que têm um coração humilde e abatido. A presença dEle se faz para renovar e dar ânimo novo. Aqueles que têm um coração abatido. Daniel, ele passou por 4 reis. Nabucodonosor, seu filho Belsazar. Depois Belsazar morreu, depois logo da revelação. Veio Dario e por último Ciro, o grande rei da Pérsia. Todos passaram. E Daniel faleceu com mais de 80 anos. Você sabe o que essa história de Daniel me diz? Aqueles que são do Senhor vão enfrentar todas as adversidades, mas vão permanecer. Salmo 125, 1 diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que vocês possam ter a certeza que aquele que é do Senhor, aquele que vai herdar a salvação, aquele que vai receber um corpo glorificado, permanece firme mesmo com as adversidades. Daniel resistiu com a sua fé por 4 reis e morreu na velhice. Que o Senhor possa nos abençoar e nos orientar dia após dia. Que o Senhor esteja conosco. Pastor.